Senhor presidente, Sadi Noel. Só lembrar o nome do prefeito Itaboraí para Vossa Excelência. Doutor Sadi Noel, belíssima figura. Senhor presidente, vou fazer aqui um relato com documentos sobre o tema bilhete único e os cartões pré-pagos com créditos acumulados. A lei do bilhete único é a lei 5628, de 29 de dezembro de 2009. E, no seu artigo 19, parágrafos 1º e 2º, ela trata desta questão. No caput, ela diz: o bilhete único, o vale-transporte e qualquer outro bilhete de passagem emitidos sob qualquer forma, inclusive cartão eletrônico, utilizados no serviço de transporte coletivo de passageiros, adquiridos antecipadamente ou não pelos usuários desse serviço de transporte concedido ou permitido, em todo o Estado do Rio de Janeiro, terão um prazo de validade de uso e de restituição dos valores dos bilhetes da passagem de 1 ano a contar da data da sua aquisição. Então, essa era o teor da mensagem original. E que o prazo máximo de reembolso do valor da passagem era de 30 dias a contar do pedido formulado pelo titular do bilhete comprovante da sua aquisição. E no parágrafo 2º, se o bilhete houver sido adquirido a crédito, o reembolso, por qualquer motivo, somente será efetuado após a comprovada quitação do crédito. Então, essa era a redação original. Bom, passaram-se anos e esse bilhete começou a gerar créditos. 10 centavos de 1, 50, o bolo foi crescendo. A gente sabia que o bolo tinha crescido, mas não sabia quanto era. Então, deputado Valdec, em 20 de junho de 2013, já se vão 4 anos após a promulgação da lei, apresentamos o seguinte projeto a essa casa. Artigo 1º, fica suprimido o artigo 19 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei 5628 de 2009. Projeto de lei que eu nunca consegui colocar em pauta, porque o Executivo sempre alegava que ia mandar uma matéria regulamentadora. Os anos foram passando, produzi essa emenda supressiva em diversos outros projetos, sempre foi rejeitada e o projeto nunca veio à pauta. Cansado de esperar, em 16 de maio de 2016, início do ano passado, ingressei no Tribunal de Justiça com uma representação por inconstitucionalidade, com pedido de liminar para declarar inconstitucional o artigo 19 e os parágrafos 1º e 2º da Lei Estadual 5628 de 2009, que tramita no TJ até hoje sem conclusão. Diga-se de passagem, o Executivo se defendeu dizendo que era constitucional. A essa altura, quando eu arguí a inconstitucionalidade, já sabíamos que o volume de dinheiro montava a 90 milhões de reais. Está aqui a inconstitucionalidade e está aqui a tramitação no Tribunal de Justiça. Bom, enquanto não decide, chega essa casa em 4 de novembro de 16, o projeto de lei 2248 de 16, que acrescenta dispositivos à lei 5628 de 29 de dezembro de 2009, que é a lei do bilhete único. E aqui vem uma série de artigos mexendo no bilhete único, mas não tocava no artigo 19. A Defensoria Pública distribui nota técnica a esta casa,
sobre emenda do projeto de lei 2248 de 16, para que os senhores 70 deputados conhecessem as parcelas desse projeto de lei 2248. E, no final, propôs a nossa querida Defensoria, que tinha ganho uma ação contra o artigo 19, mas ganhou e não levou, porque o Tribunal de Justiça disse o seguinte, sobre o artigo 19, olha, FETranspor, esse dinheiro não é seu, é de terceiros, mas não botou a gestão nem no Judiciário, nem no Executivo. Então, a Defensoria mandou uma proposta de emenda ao artigo 19 da Lei 5628 de 2009, dizendo o seguinte, o bilhete único vale transporte, repetindo a redação, qualquer outro bilhete de passagem, e aí acrescentou em negritos, e os créditos armazenados na forma de valores monetários, e aí repete o texto do artigo 19. E bota lá, eram 2 parágrafos, primeiro e segundo, bota o parágrafo 3º. Após o prazo de validade previsto no caput, 1 ano, os valores dos bilhetes de passagem e dos créditos armazenados serão destinados ao Fundo Estadual de Transporte, na forma do artigo 2º desta lei. Essa sugestão da Defensoria, para muitos parlamentares, e para mim também, foi exatamente aquilo que eu gostaria de ter recebido. E produzimos, através da bancada do PSDB, essa emenda, que é a emenda aditiva número 4, assinada por mim, pela Lucinha, pelo Carlos Osório, pelo Farid Abraão e pelo Conte Bittencourt. Na íntegra, é a proposta da Defensoria. Está lá o parágrafo 3º. Após o prazo de validade previsto no caput, os valores dos bilhetes da passagem e dos créditos armazenados serão destinados ao Fundo Estadual de Transporte, na forma do artigo 12 desta lei. Esta emenda veio a plenário e praticamente os deputados consensuaram e aprovaram. Aprovado foi autógrafo. E o governador Luiz Fernando Pezão manteve o caput do artigo 19, que incluiu os créditos armazenados em valores monetários dos cartões e vetou o parágrafo 3º, consoante publicação no Diário Oficial do Executivo, de 7 de fevereiro de 2017, publicado no Poder Legislativo, parte 2. Ofício GG, Gabinete de Governador, PL 698 de 17. Tenho a honra de restituir a Vossa Excelência a segunda via do autógrafo do PL 2248, ele bota 2 números, né? O ofício que é 698/2017. Tenho a honra de restituir a Vossa Excelência a segunda via do autógrafo do projeto de lei 2248/16, oriundo da mensagem 49 do Poder Executivo, aprovado o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, que sanciona com veto parcial na forma do artigo 115, infine ou infine, e parágrafo 2º da Constituição Estadual, que se transformou na Lei 7.506 da Lei 7.506 de 2009. E, na justificativa do veto, diz, veto parcial PL 2248 de 2016, de autoria do Executivo, etc. Então, no veto do parágrafo 3º, diz ele o seguinte: no entanto, tal previsão de passar para o Fundo Estadual
de Transporte, traduz verdadeiro ato estatal confiscatório dos créditos expirados e originários de relação privada, na medida em que redireciona o destino dos valores utilizados para aquisição de serviço sem anuência expressa do contratante. E por aí vai. Ora, quando esses créditos estavam geridos pela iniciativa privada, não era inconstitucional. Quando passa a ser gerida pelo Poder Executivo, através do Fundo Estadual de Transporte, aí ele é inconstitucional. Então, o veto foi do governador. E vetando, nós aguardamos passar os 30 dias e, nesse interregno, recebemos uma outra nota da Defensoria, quando diz que recebemos os 70 parlamentares, pedindo que nós derrubássemos o veto, porque o veto não interessa ao conjunto da população, não interessa a quem de direito, que é o povo do Estado do Rio de Janeiro. Diz a nota, diante da extrema gravidade dos fatos narrados, há de ressaltar que a aprovação integral do PL 2248/16, tal qual aprovado pelo Parlamento, seria uma medida que ajudaria a equilibrar as contas públicas, não se justificando, portanto, o veto. Isto posto, conclui a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro pela necessidade da derrubada do veto parcial feito pelo governador Luiz Fernando Pezão. No dia 21 de março de 2017, dei entrada através do ofício 18 de 17, pedindo à presidência a inclusão em pauta na ordem do dia, visto que a Constituição do Estado, até em função do artigo 99, inciso 29 da Constituição do Estado e o caput do artigo 172 e seu parágrafo 1º do regimento interno, determina que, passado 30 dias, se não apreciar o veto, a pauta fica trancada. Ora, então essas explicações todas, documentadas, se fazem necessários, porque, ao contrário da matéria jornalística, que expediu manchete, não é o Parlamento Fluminense que tem alguma responsabilidade nesse caso específico. Se tem alguém que tem responsabilidade nesse caso específico, tem nome e sobrenome. É o governador do Estado, senhor Luiz Fernando Pezão. É ele que tem que explicar por que ele vetou um parágrafo 3º do artigo 19, que faria com que o governo do Estado administrasse 90 milhões de reais, principalmente diante da grande crise que vive. Então, senhor presidente, esta é uma luta de anos. E lembro-me agora, deputado Valdec, dizer que não me compete gerir, dizendo o governador, recursos de terceiros, parece piada, porque 7 bilhões dos depósitos judiciários, que são recursos de terceiro, foram alocados pelo governador no Rio Previdência. Então, quem geriu não foi o Estado, por que não pode gerir os 90 milhões dos saldos do bilhete único? É uma decisão de veto que não se explica. E, para concluir, senhor presidente, ainda mais, porque não acabou. A par desse assunto, quando o PL 2248 virou lei,
foi estabelecido o valor de uma tarifa, já feito o reajustamento para 2017. Senhores, vão de lembrar, quando a gente botou a nova tarifa, se eu não me engano, era em torno de R$ 8,00, foi para vigia a partir de 1º de janeiro de 17. Em 12 de janeiro de 17, o governador emitiu o decreto 4588, reajustando a tarifa. Pegou a tarifa da lei e promoveu um novo reajuste anual em cima. Então, a tarifa que ele queria cobrar tinha 2 reajustes, o que a Assembleia definiu e o que ele botou em cima sem completar um ano. Arguímos no Tribunal de Justiça uma ação de inconstitucionalidade contra o decreto. E a Defensoria ajuizou uma ação civil pública em primeira instância. A Defensoria, na minha frente, conseguiu a liminar. Então, minha ADI está parada, mas a liminar foi dada pela Defensoria. O Estado recorreu, foi para a segunda instância. A segunda instância manteve a liminar ganha para a Defensoria. Por isso é que a tarifa do bilhete único não teve ainda um segundo e espúrio reajuste dado pelo senhor governador Luiz Fernando Pezão. Então, essas verdades precisam vir à tona para que nada fique debaixo do pano. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Luiz Paulo, é bom esclarecer que a Constituição Federal impede exatamente que haja reajuste 2 vezes durante o ano. Impede. E o primeiro reajuste tem que ser de acordo com o IPCA. Ainda tem mais essa. Mas esqueceu isso tudo? Né? Esqueceu ou fizeram que ele esquecesse? Deputado Luiz Paulo, é importante esse pronunciamento de Vossa Excelência, porque ajuda a esclarecer essa grande confusão feita hoje por algumas reportagens, algumas matérias, inclusive de capa, que atribuíam à Assembleia Legislativa esta guarida que teria sido dada à FETranspor. Mas eu queria me lembrar, que Vossa Excelência me ajudasse a lembrar o seguinte: esse projeto, eu me lembro que houve muita controvérsia, porque muitos de nós questionamos o aumento do valor do bilhete único para R$ 8,00, como também a restrição de uso que acabou ficando limitada para pessoas com rendimentos de até R$ 3.000, né? E eu me lembro que a sua emenda foi objeto de destaque, não foi? Nós votamos o destaque, aprovando a sua emenda, mas muitos de nós, na hora de votar a matéria, votamos contra a matéria, em função do aumento para R$ 8,00, que muitos deputados foram contrários, inclusive eu, e em função também dessa restrição de uso, que passou a ser limitada àqueles que têm rendimentos até R$ 3.000. Até porque eu lembro da discussão que fiz, professores, por exemplo, que têm 2 matrículas, né, acabaram ficando proibidos de ter acesso ao bilhete único, porque somando as 2 matrículas tem rendimentos de R$ 3.500, R$ 3.600 e, portanto, não podem usar o bilhete. Mas eu me lembro muito bem desse episódio, foi muito importante a sua restituição, porque elucida um grande mal-entendido que a imprensa acabou cometendo, algum setor da imprensa acabaram cometendo, e atribuindo à Alerj uma ação que efetivamente não foi da Alerj, foi do senhor governador. Eu sei de lembrar, deputado Valdec, que quando o Executivo esteve na reunião do Colégio de Líderes, ele queria a tarifa de R$ 8,50. Depois da gente espernear, mesmo não concordando, baixaram para 8, a vigia a partir de 17. Quando chegou em 17, em janeiro, que era para aplicar 8, ele jogou mais o IPCA, de 16 em cima dos 8, para buscar aqueles 8,50 que ele já tinha pré-acordado, numa decisão mais do que espúria. Então isso tem que ser mostrado, porque é isso também que precisa ser investigado. Muito obrigado, senhor presidente.